Olá pessoal, sou Paula Lippe da Compliance Transforma. Estamos aqui para o nosso último vídeo para a gente encerrar esse tema sobre indicadores de compliance. Então a gente vem falar de alguns cuidados que a gente precisa ter e algumas dicas, né? Então, o primeiro cuidado é o indicador não pode ser um tiro no pé. Porque assim, o que acontece? Muitos indicadores sempre trazem problemas, né, do nosso dia a dia. E aí, talvez, só empresas com uma maturidade de compliance conseguem entender melhor esses indicadores. Então, o exemplo típico é a empresa que fica super aborrecida por ver um alto número de denúncias, né? Então, assim, o diretor ou o presidente fica possesso lá porque vê um alto número de denúncias. Gente, é o contrário, né? Um grande número de denúncias no meu canal mostra que o meu programa de compliance está sendo efetivo. É óbvio que a gente precisa olhar isso com alguns detalhes, como a gente falou lá no vídeo sobre canal de denúncias, os indicadores falando de canal de denúncias, tá? Aqueles detalhes que nós mencionamos lá, tem que tomar esses cuidados. O indicador tem que ser articulado para não ser um tiro no pé. Então, quem desenha o indicador ali, se você tem esse poder de desenhar, sempre lembra de desenhar ele atrelado a outro, né? Eles são conectados ao outro para mostrar isso, para chegar num bom resultado, mostrar que um tá dependendo do outro e fazer então uma análise de bons resultados, tá? Porque se você às vezes apresenta o indicador de forma individual, às vezes ele é recebido não bem recebido, e aí é como se fosse um tiro no pé para você, tá? Que tá trabalhando em prol do compliance. Tem que tomar cuidado para não jogar trabalho fora. Por quê? Às vezes você fica lá buscando um indicador que seja numericamente mais fácil de se acompanhar e tal, e às vezes ele não chega a lugar nenhum, né? Então é importante eu ter um cuidado com o que esse indicador ele vai representar lá no final. Então, aonde ele vai chegar, tá? Então, esse é um grande ponto. Então, vamos supor, o número de pessoas treinadas, de fato, é um bom indicador, mas precisa estar atrelado a outros para a gente conseguir ter aí um entendimento da operação, né? Muitas vezes a gente cria aí alguns números que não fazem muito sentido. Então, esses indicadores que são acompanhados, mas não fazem sentido. Então, precisa ter sentido, precisa estar acompanhado um indicador do outro para ser uma análise interessante. E a outra dica é não pular de galho em galho. O que isso significa? Eu não posso ficar mudando os indicadores o tempo todo, a forma de coletar essa informação ou mudar os indicadores. É importante que eu tenha indicadores e que eu comece a coletar essas informações sempre da mesma forma, ou seja, eu não posso ficar mudando muito esse conteúdo, porque se eu mudo esse conteúdo, eu começo a perder o parâmetro de comparação que eu vou ter durante anos. Então, eu comecei a capturar aquela informação de uma única forma, então é assim que eu vou seguir. Então, por isso que a questão do treinamento é muito importante, porque normalmente se capta a informação só do treinamento geral, né? O número de funcionários versus, né, funcionários treinados e funcionários não treinados. Então, é importante às vezes a gente ter, é importante a gente ter esse filtro, né, com os níveis, quais são as áreas ou os níveis de profissionais que foram treinados, para eu conseguir ter, então, um indicador que vai perseguir ao longo do tempo. E para a gente finalizar, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Então, os novos indicadores novos que vão surgir, é sempre dentro de casa que a gente vai ter os melhores indicadores. Eu olhando para as minhas investigações, eu olhando para as denúncias que foram realizadas, olhando para avaliações de risco, são esses 3 pontos: denúncias, investigações, avaliações de risco, que vão ser fonte de inspiração para novos indicadores, tá? Então, são excelentes ferramentas, né, para a gente construir novos indicadores. E a segunda dica é olhar ao contrário, olhar de fora para dentro. O que fora da empresa se demanda
com relação à compliance, né? O que fora da empresa é exigido. Então, eu vou olhar certificações. O que é certificações? ISO, selo Proética, o ISE. O que essas certificações estão exigindo das empresas? E aí eu posso trazer dessas exigências, desses requisitos, eu posso trazer isso como um elemento de indicador para saber se eu estou cumprindo ou não. O outro parâmetro que é interessante são os parâmetros que são trazidos pela CGU para análise de empresas que estão sob PAR, ou seja, sob processo administrativo de responsabilização. Por que isso? Porque toda empresa que está sendo processada, né, pelo PAR, pelo processo administrativo de responsabilização, ela vai ter que ter análise do seu programa de compliance e ele vai ser pesado, né? Quais são as ações que foram feitas e o que não deu certo, quais foram as violações que aconteceram. E aí isso vai ter um peso, né, dentro da análise do programa de integridade, e aí eu vou conseguir, a CGU vai medir se deve ser mais dura com relação às punições ou se pode atenuar as punições, se deve agravar punições ou atenuar. Então, veja só que essa avaliação que é feita dos programas de integridade de empresas que estão sob processo administrativo de responsabilização também podem ser bons parâmetros para criar, então, indicadores para o seu programa de compliance aí na sua empresa. Tá bom? Gente, eram essas as dicas que eu queria passar para vocês. Espero que tenham sido boas. Se tiverem qualquer dúvida, chamem aqui a gente vai esclarecendo, porque ajuda todo mundo, tá bom? E se tiverem outros indicadores, também contribuam, tá bom? Espero vocês. Tchau, tchau. Até mais.